Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Na briga pelo G6, tem time que se deu bem, tem time que se deu mal, tem time que tá chegando devagarzinho, ninguém tá percebendo, olha lá, hein? A gente vai falar dessa briga por Libertadores, como o Bahia deu uma descolada, afinal de contas, 4 vagas já estão certas, né? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol não tem mais adversários na parte de baixo ali desse G4. O Bahia deu uma desgarrada, venceu ontem de virada, jogou 4 pontos de vantagem sobre o 6º colocado, que agora é o Botafogo. Botafogo roubou a vaga do Fluminense, já que o Fogão empatou com o Mirassol e o Fluminense perdeu para o Vozão. Quem também se deu mal foi o Vasco, que no confronto direto contra o São Paulo viu a sua série de jogos sem perder ser destruída por Lucas Moura, Luiz Gustavo e companhia. Agora o São Paulo também vem forte nessa briga por vaga na Libertadores. Mas tem time que tá ali, ninguém tá reparando, passou o campeonato inteiro sem ser visto, sem ser percebido, a não ser pela sua própria torcida, né? O Corinthians, a gente quase que não fala do Corinthians na temporada, porque o Corinthians, tirando o título paulista, não foi bem na Copa Sul-Americana, não vem bem no Campeonato Brasileiro. Só que agora, com a abertura de vagas, o Corinthians está ali, já igualou o número de pontos do Vasco. Se o Vasco tem chances de brigar, o Corinthians também tem, ambos com 42 pontos. E o Corinthians está na Copa do Brasil. Corinthians ganhando moral para esse confronto contra o Cruzeiro, que vai ser muito difícil na Copa do Brasil depois do término do Brasileirão. E o Corinthians, a gente vai daqui a pouco analisar a tabela dos times que brigam por Libertadores. O Corinthians tem uma das tabelas mais acessíveis, ao contrário, por exemplo, do Fluminense, que tem uma tabela muito complicada. O Fluminense vai pegar uma sequência de jogos muito difícil. E perdeu para o Ceará num jogo que não podia perder. A gente vai falar sobre essa briga aí por G6, mas antes eu peço a você para deixar o like, compartilhe esse vídeo com geral, clique no botão hypar e se inscreva aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Afinal de contas, estamos chegando aos 50 mil inscritos aqui no canal, que é a Casa do Futebol, independentemente do time para o qual você torce. Final de semana já falamos sobre Palmeiras e Flamengo, agora é hora de falar da briga por Libertadores, porque teve esse último jogo da noite de domingo, Vasco 0, São Paulo 2. Esse jogo definiu lugar na tabela. Esse jogo poderia ocasionar mudanças ainda maiores na próxima rodada. O Vasco, por exemplo, poderia entrar no bloco da Libertadores. Vasco que nunca no campeonato de 2025 esteve sequer perto do bloco que leva a Libertadores da América. E o Vasco vai fazer aí muito tempo que não joga a Libertadores. Então, para o Vasco, para o que tem acontecido politicamente, até tecnicamente nos últimos anos, retornar ao torneio mais importante do continente seria fechar com chave de ouro uma tentativa de reconstrução que passa pelo presidente Pedrinho e por contratações que deram muito certo nessa temporada, né? Agora, esbarrou num time que é tão irregular, o São Paulo, do Crespo, que ele também consegue surpreender em jogos que ninguém dá nada pelo São Paulo. Quando todo mundo achou que o São Paulo fosse vencer o Ceará, o São Paulo perdeu no Morumbi. E aí todo mundo, obviamente, achou que o São Paulo fosse perder para o Fortaleza, jogando com um a menos, ganhou 2-0. Aí vem o confronto contra o Mirassol, o São Paulo toma uma lavada de 3-0. Aí joga contra o Bahia, G5 e tal, São Paulo vence 2-0. Agora, fora de casa, o São Paulo precisava acabar com essa irregularidade. E o São Paulo emenda em uma sequência de 2 vitórias contra 2 times que estão muito bem no retorno. O Vasco é uma das melhores equipes do retorno, não perdia há muito tempo, desde o jogo contra o Palmeiras. E na sequência de 10 jogos, o Vasco só tinha essa derrota. O Vasco só tinha essa derrota para o Palmeiras num recorte dos últimos 10 jogos. A campanha do Vasco é muito boa no retorno. E aí o São Paulo bateu de frente, fez um jogo muito estratégico e conseguiu vencer o Cruz Maltino por 2-0, aumentando as suas chances
de chegar numa Libertadores da América. Nesse momento, o São Paulo é o 8º colocado. Ele é o primeiro time fora da zona de Libertadores, já que até o momento a gente tem G7. Pode ter G8. Até porque quem briga pela Copa do Brasil são 4 times que estão na primeira parte da tabela, né? Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Então a chance de ter G8 é muito grande, como tivemos no ano passado. Agora, 2 times aí se deram mal. Por que eu digo se deram mal? O Vasco, porque perdeu para um rival direto, viu o São Paulo ultrapassá-lo. E viu o Corinthians encostar, igualar o número de pontos. Corinthians que venceu o Grêmio. E a tabela do Vasco é mais difícil que a do Corinthians. Então o Vasco chega no sprint final, faltando 7 rodadas, vai ter o clássico contra o Botafogo sem Paulo Henrique, sem Nuno Moreira. Um clássico difícil, tem sido difícil, né? A gente viu aí os confrontos da Copa do Brasil, 2 empates, classificação do Vasco nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro o Vasco perdeu, jogando como mandante para o Botafogo 2-0. Então será um confronto difícil. E a tabela do Corinthians é mais amiga do que a tabela do Vasco. O Fluminense, ele perdeu uma oportunidade de continuar na 6ª colocação, jogar uma pressão para cima do Bahia com a derrota para o Ceará por 2-0. O Fluminense é o visitante mais bonzinho que tem, né? E a tabela do Fluminense, o Fluminense vai pegar Mirassol, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras. Isso numa sequência. Não tem refresco. Mirassol, na próxima rodada, Fla-Flu, Cruzeiro no Mineirão, São Paulo, confronto direto, e Palmeiras no Allianz. Então, para o Fluminense, essa derrota para o Ceará ela foi muito pior. E aí, talvez o time que esteja jogando menos futebol de todos esses que estão na briga, o Botafogo foi o time que acabou rindo, se dando melhor. O São Paulo ganhou do Vasco, se deu bem, agora é o 8º, mas o Botafogo empatou com o Mirassol num jogo em que muitos desses rivais perderam. O São Paulo tomou goleada do Mirassol. O Fluminense, há poucas rodadas no jogo que faltava, perdeu para o Mirassol no final do jogo lá no interior de São Paulo. O Vasco também já perdeu para o Mirassol lá no interior paulista. Então essas equipes que estão brigando com o Botafogo, o Corinthians também havia perdido para o Mirassol, ganhou em Itaquera, né? Agora 3-0 algumas rodadas, mas também havia perdido lá. Então o Mirassol, que é um adversário, é um dos melhores mandantes, ele só perde para o Bahia. O Mirassol está ali no G4 de melhor mandante. Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Bahia. E o Mirassol não conseguiu vencer o Botafogo. Então, mas o futebol foi medíocre, isso e aquilo. O resultado foi que o Botafogo, com esse ponto, ele ultrapassou o Fluminense. E agora, dos 7 jogos que restam, o Botafogo tem 4 no Newton Santos e 3 fora do Rio de Janeiro. Não sei se isso é uma boa notícia para o botafoguense, porque o Botafogo é só o 9º colocado como mandante, mas é o 3º colocado como visitante. Então, para o torcedor do Botafogo, esses 3 jogos como visitante, um é contra o Vitória, logo no fim de semana agora. É um confronto acessível. Como mandante, o Botafogo, tirando esse confronto direto contra o Vasco, são 3 confrontos contra equipes da parte de baixo da tabela. Grêmio, Sport e o Fortaleza na última rodada pode já estar rebaixado, ou pelo menos lutando para não cair. Então a tabela do Botafogo também está acessível. Por isso a boa notícia para Botafogo, para Corinthians, para São Paulo, e a notícia ruim para Vasco e Fluminense, esse tropeço no fim de semana. O Vasco tropeçou em casa e o Fluminense perdeu para um adversário que está lá na parte de baixo da tabela. Mais tarde a gente volta com mais informações do futebol brasileiro aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!